Nossas correções, página 53, o livro é mais de vocês. Me desculpem a letra. Opa, agora além da letra ainda risco. Me desculpem a letra, gente, porque não é fácil escrever com essa canetinha aqui. A professora faz quando precisa fazer, né? Só que não sai nada muito lindo assim, tá? Então me perdoem a letra. Pessoal, olha lá. Quando nós estudamos a fração, muitas crianças têm a ideia de que fração é só um desenho geométrico, um desenho de uma figura geométrica pintada algumas partes, né? Isso não é a fração. O que é a fração? Isso aqui é uma representação da fração. Mas a fração, ela pode ser representada de várias maneiras, não somente com as figuras geométricas. Eu posso ter uma representação fracionária através de números, eu posso ter uma representação fracionária numa fruta, num alimento, né? Então, em várias situações vai aparecer aí a representação fracionária para mim, tá? Essa das formas geométricas é uma que é utilizado mais simples, né, geralmente na escola, mais simples, para que a gente compreenda que quando eu tenho um número fracionário, eu vou ter uma figura inteira dividida em partes iguais e que algumas partes dessa figura serão exceção, serão comidas, né, serão usadas, serão pintadas, seja lá qual for a expressão que eu queira usar, né? Na realidade, eu preciso entender que as partes pintadas são a minha exceção, tá? Então, eu tenho uma parte inteira e aí eu tirei essa parte que eu pintei, certo? Correto? Então, ainda sobre fração, nós temos a fração é um número, né? O número fracionário é formado por dois números. Essa barra aqui, que divide os dois números, ela quer dizer que eu tenho uma divisão, tá? Então, e o número de baixo denomina, por isso que o nome é denominador, ele vai denominar em quantas partes eu dividi o meu inteiro. Então, olha lá, aqui embaixo eu tenho 3, então eu dividi meu inteiro em 3 pedaços, certo? E a parte de cima me diz quantas partes eu utilizo desse inteiro. Então, eu utilizei quantas partes? Uma parte, apenas uma parte do meu inteiro, tá? Então, essa é a minha fração. E a fração, ela pode ser utilizada em várias situações do meu dia a dia. Ela não é utilizada apenas na pintura de figuras geométricas, tá bom? 2/5. Então, pintei 2 pedacinhos, tinha 5 pedacinhos nesse pentágono, desculpa. Tinha 5 pedacinhos e eu pintei 2 pedacinhos. Aqui no hexágono, agora, eu tinha 6 pedacinhos e eu pintei 4 pedaços. No círculo aqui, eu tinha 8 pedacinhos e pintei 3 pedaços. Aqui no retângulo, eu tinha o retângulo com 8 pedaços e pintei 5 pedaços. Certo? Deu para compreender? Eu espero que vocês compreendam e se tiver dúvida, procure o professor de vocês. Nessa figura aqui, nessa atividade, as figuras, gente, elas foram divididas, mas elas foram divididas propositamente, né? Para que vocês conseguissem observar isso, faltando partes da divisão. Essas partes da divisão a gente teria que fazer para a gente poder encontrar o resultado correto, tá? Então, Marcela, observando as figuras, verificou que em alguma delas estava pintada a quarta parte. O que é a quarta parte? A quarta parte é eu pegar a minha figura inteira, a parte que eu dividi a minha figura e dividir pela parte pintada e o resultado tem que dar 4, certo? É como se eu tivesse toda vez 4 pedaços e uma parte pintada. Essa é a quarta parte.
Então, no caso, se eu tiver 8 pedaços, 2 pedaços pintados. Se eu tiver 12 pedaços, 3 pedaços pintados. Essa é a quarta parte, certo? Então, vamos lá. Na primeira, eu tenho 4 pedaços e uma parte pintada. Então, eu pintei a quarta parte. Na segunda, a mesma coisa. Tenho 4 pedaços e um pedaço pintado. Quarta parte pintada. Nessa aqui, eu vou ter 2, 4, 6. Então, o meu inteiro foi dividido em 6 pedaços, mas eu só pintei um pedaço. Então, não é a quarta parte que eu pintei. Aqui, ó, eu tenho 4 pedaços e pintei um pedaço. Pintei novamente a quarta parte. Aqui o meu inteiro estava dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. E eu só pintei um pedaço. Então, eu não pintei a quarta parte também. Aqui o meu inteiro está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e eu pintei 2 pedaços. Lembra da explicaçãozinha que a professora deu? Quando eu tenho eu posso verificar se eu pegar, se é a quarta parte, pegando a quantidade de pedaços que eu dividi e dividindo pela quantidade de pedaços que eu pintei. Se o resultado for 4, então essa é a quarta parte. Então, se eu pegar 8 e dividir por 4, dividir por 2, o resultado vai ser 4. Então, 2 é a quarta parte de 8, certo? Então, quais são as figuras aonde estão pintadas a quarta parte da figura? A letra A letra D, a letra E a letra F, tá bom? A número 2 diz assim: Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Sim ou não? Por quê? Então, a Marcela queria pintar a terça parte. A terça parte é você contar tudo e dividir pelo número pintado e você tem que obter o resultado 3, tá? Então, aqui na letra A tem 12 pedacinhos. Eu dividi por 4, que são os 4 que estão pintados, e obtive como resultado 3. Então, aqui está pintado a terça parte. E aqui, eu tenho novamente 12 pedacinhos, só que 6 foram pintados. Se eu dividir 12 por 6, eu vou ter como resultado 2. Então, isso significa que eu não tenho a terça parte. Eu tenho um meio, a metade sendo pintada. E aqui, ó, eu tenho de novo 12 retângulos e pintei 6 retângulos. Novamente, eu pintei a metade e não a terça parte. Então, ela não acertou, porque nas figuras B e C foram pintadas a metade das figuras e não a terça parte. Ok, gente? Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreender, se não tiverem compreendido, pode pedir ajuda do professor, não é feio, não é proibido, né? O professor vai ficar muito feliz em poder te ajudar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até semana que vem com mais atividades. Até mais!